Olha só, galera, ela aqui, olha, aproveitando. Por que ela tá aproveitando? Porque vai ter que secar de novo, né, infelizmente. Mas se Deus quiser, daqui um mês ou dois ela tá Antes, se Deus quiser, vai estar cheio de novo, se Deus quiser. Se Deus quiser, galera, vai estar cheio, mas vai secar pra poder achar onde é o vazamento e vai dar tudo certo. Aí, ó, a galera toda tomando um banho, vai show de bola mesmo. Aí, ó, ela aí, ó. E é só gratidão, né, mas Deus é fiel, daqui um mês ou antes já vai estar pronto de novo aqui, só para tomar banho direto sem precisar secar mais. Mas tá aí, a água que você dizia que parecia com rapadura, caldo de cana, tá aí, água bem limpinha, um paraíso mesmo, bem limpinha. Não, tá igual o paraíso não, a água. Igual o paraíso não, a água bem limpinha. Bem limpinha mesmo. É bem... Nem se parece aquela água de lá. Ficou show de bola.